sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas, teu amor não falha. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Graça, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estar com os irmãos nesta noite. Muito bom, mais uma quarta-feira de reunião de oração e doutrina. Pois nesta noite o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estar com meus amados irmãos. Quero dar boa noite desde já ao meu amado irmão Ribamar, sua esposa Saúde, sua filha, seu genro, e também a Adílio, Adílio de Bahia, né? Bahia de Utinga, né? Boa noite aí, ele está dando boa noite, graça e paz, assim também, como também deu boa noite, graça e paz à minha amada irmã e aos meus amados irmãos aí da nossa congregação, o irmão Ribamar, a irmã Saúde e sua filha e seu genro que estão em sua casa. Um abraço aí a todos de Utinga, Bahia. Um abraço à irmã Mônica, ao Marcos, diácono Marcos, e a Adílio, a sua irmã, e a todos aí, meus amados irmãos de Utinga. Então vamos nesse momento iniciar nossa reunião de oração com oração. Vamos orar ao Senhor Deus, pedindo a Ele a sua bênção sobre a nossa reunião de oração e doutrina nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito. Ó Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um de nós. A Tua bênção, Senhor Deus, a bênção da alegria em nosso coração, a bênção do renovo, a bênção, Senhor, da tranquilidade em nossa alma, em nosso coração, e a bênção que o Senhor pode nos conceder de cada vez mais nós confiarmos em Ti
e nas tuas promessas, com base na Escritura Sagrada, Senhor Deus, que é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Abençoe meus amados irmãos que já estão presentes, a minha família aqui comigo, aos meus irmãos que aos poucos vão entrando aí no Facebook para estar conosco, cultuando a Ti, exaltando o Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós choramos e já Te agradecemos. Amém. Meus amados, vamos cantar, abra aí, vamos cantar o hino 164. Você abre aí o seu inário, tá bom? Abra seu inário e nós vamos cantar o hino 164 com o título Nome Precioso, né? Nome Precioso aí de nosso inário presbiteriano. Então vamos cantar. Também eu quero dar boa noite também a Levita Elizabeth Cristina. Que Deus abençoe, irmã Levita Elizabeth. Que Deus abençoe a sua vida. Deus continue abençoando o seu ministério. Então vamos cantar esse hino maravilhoso em adoração ao Senhor nosso Deus. Santo nome incomparável tem Jesus, o amado seu, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do povo, nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Meus amados irmãos, eu peço desde já, você que está conosco, aqueles que puderem, abra uma sala de vídeo para que você possa compartilhar, não é? Abra uma sala de vídeo para que você possa compartilhar esse culto, essa reunião de oração e doutrina com pessoas do seu grupo de Facebook, do seu grupo Facebook, seus amigos, parentes, irmãos da igreja. Então compartilha esse culto nesta noite. Abra uma sala de vídeo, tá bom? Para que o evangelho seja expandido, né? E tudo isso para a glória do Senhor. Eu quero também dar boa noite também a irmã Elisama Ribeiro também. Ela entrou, está conosco aí, a irmã Elisama Ribeiro. Que Deus abençoe a irmã. Ela está sempre conosco, acompanhando-nos nos cultos de nossa congregação, e também ela está sempre presente nos estudos que eu tenho feito diariamente no YouTube, lá no meu canal. Então, abra a sala de vídeo, tá bom? Compartilhe isso aí. Você fazendo isso, você está contribuindo com o reino de Deus, contribuindo para a expansão do Evangelho a muitos corações e muitas vidas. E com certeza Deus, Ele é glorificado. Então, eu vou pedir para minhas filhas cantarem mais outro louvor, tá bom? Minhas filhas vão cantar outro louvor para a honra e glória do Senhor, exaltando o nome dEle. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou
e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares. Louvado seja Deus nesta noite. Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares. Louvado seja Deus nesta noite. Eu quero também dar boas-vindas aí ao pastor João Fernandes, meu amigo lá do CPO, servo do Senhor. Deus abençoe meu amado irmão João Fernandes, pastor João Fernandes, pastor da IPB. Ele tem aí plantado essa igreja, pregado o Evangelho. Deus abençoe a sua vida, a sua família, meu amado irmão João Fernandes. Também a irmã Rosângela, também daí da Estância, Recife, né? Era nossa vizinha lá, quer dizer, era nossa vizinha porque nós estamos aqui em Teresina, mas ela, Deus abençoe você, o Glauco, a Glaucia, o Tiago também, aí todos em Recife, né? E também a irmã Maria de Jesus e a Pedro, né? Está também conosco nesta noite, assim como a nossa irmã Elisama Ribeiro. A irmã a irmã Saúde, né, juntamente com o irmão Ribamar, eles pedem oração e nós vamos começar algum momento de oração agora. Ele pede oração, né, a irmã pede juntamente com seu esposo, o irmão Ribamar, da nossa congregação. Estão pedindo oração por Gladstone, né, é o filho da irmã Saúde, irmão Ribamar, né, e ele está precisando de oração, não é? Ele está precisando muito de oração e nós vamos também orar por ele agora, nesse momento, interceder por Gladstone, tá certo? Também a irmã Flávia Ramos, né? Não sei se os irmãos se lembram, a semana passada, nós intercedemos, nós oramos, apresentamos a Deus o presbítero Edinaldo, esse amado irmão, que ele estava com a Covid-19, acometido desse vírus, e ele passou um tempo, não muito tempo, mas eu creio que menos de 2 semanas, eu acredito, internados, tratando no hospital. E a irmã Flávia Ramos, ela está agradecendo aqui as orações, né? Ela colocou o seguinte: agradecemos as orações dos irmãos Edinaldo, no caso o presbítero Edinaldo, o esposo da irmã Flávia, já está em casa se recuperando. Que Deus abençoe grandemente os amados irmãos e os livre desta enfermidade. Então a irmã, ela está agradecendo, tanto eu como minha esposa, as minhas filhas, estou muito feliz em saber que o nosso amado irmão presbítero Edinaldo, não é, ele está recuperando na sua casa, voltou ao seu lar, e isso é bênção de Deus, resposta das orações dos santos, né? Resposta da oração da família e também da oração que fizemos também a semana passada. Louvado seja Deus na vida do presbítero Edinaldo. E
Mais uma vez, a irmã Maria Saúde, ela pede oração pelo filho. Então vamos fazer duas orações. Eu já peço que meus amados irmãos que estão aqui conosco façam seus pedidos de oração agora, tá bom? Faça seus pedidos de oração, escreva no chat agora, no chat, né? Escreva no chat os seus pedidos de oração, assim como fez o irmão Ribamar e também a irmã Flávia. Vamos orar por esses dois pedidos, em nome de Jesus. Um orando, intercedendo e outro agradecendo pela bênção concedida. Vamos orar. Senhor Deus amado, Deus eterno, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E Tu és um Deus tão bom, tão presente, tão maravilhoso, Senhor Deus. Nós somos tão pequenos, nós somos tão limitados, Senhor, tão passageiros, nós somos pequenininhos diante da Tua grandeza, da Tua presença. Mas mesmo assim, Deus, embora a nossa pequenez, as nossas limitações, nossas falhas, mas Tu és um Deus bom e és um Deus misericordioso. Nesse momento, Pai, eu quero Te apresentar o Gladstone, filho do irmão Ribamar e a irmã Saúde. Ó Deus, que Tu possas, ó Deus, estender Tuas mãos sobre Gladstone. Ele está passando por um problema de ansiedade, devido a alguns acontecimentos, ó Pai, e intercedemos por ele, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa confortar o coração dele e possa tirar dele esse sentimento de ansiedade. E possa colocar nele, Senhor Deus, no seu coração a confiança em Deus, no Deus que é soberano, no Deus que governa e controla tudo e todos, o Deus que Ele não perdeu e jamais perderá as rédeas da história. Ó Deus, nós intercedemos por Gladstone, tem misericórdia dele, e, ó Deus, que Tu possa, ó Pai, transformar, que Tu possa reverter a história desse jovem. Abençoa ele, o seu casamento, o seu filho, também o irmão Ribamar, a irmã Saúde e a sua irmã, para que, ó Deus, todos possam juntos dar um culto de ação de graça no futuro pelas bênçãos recebidas, bênçãos espirituais, bênçãos de cura e bênçãos materiais também, recebidas por Ti, ó Deus. Então, abençoa Gladstone, recupera a sua saúde e recupera a vida dele, Pai. E que ele, por meio desse momento, possa ter contato com Jesus, que ele possa ter um encontro com Jesus em meio a esse momento tão difícil. Também nós damos graças, Senhor Deus, rendemos graças a Ti, ó Pai, porque Tu escuta a oração do Teu povo. A irmã Flávia, ela acabou de falar que o seu esposo, o presbítero Edinaldo, está em casa, se recuperando, Senhor Deus, desse vírus, ó Pai. Ele estava no hospital, se tratando, usando os remédios e o tratamento médico. E Tu, ó Deus, aprove a Ti trazer de volta seu servo em casa, ao seio da sua família, para estar juntamente com sua esposa e seus filhos, essa família maravilhosa que nós o amamos. Continua abençoando o Teu servo, o presbítero Edinaldo, recuperando cada vez mais a saúde dele, que ele fique 100% bem, que ele fique completamente recuperado, que ele possa voltar aos seus trabalhos, Senhor Deus, seculares, e os seus trabalhos também na igreja como presbítero Teu. Em nome de Jesus, abençoa a irmã Flávia, sua esposa, protege ela do vírus também, desse mal, e assim como os seus filhos, Senhor. Seu filho Guilherme e Giovana. Ó Pai, em nome de Jesus, nós choramos. Quero te apresentar também cada família da nossa congregação. A irmã Maria de Jesus, Pedro, nosso jovem Pedro. Também a irmã Rosângela, assim como seu esposo e os seus filhos, Senhor, a irmã Rosângela da nossa igreja. Também a irmã Rosângela, também da estância, esposa do Glaucio. Ó Deus, a irmã Elisama Ribeiro também, que está sempre conosco, Pai. Abençoa a irmã Elisama, dá força a ela, abençoa ela no trabalho, abençoa seu filho. Também Adílio, esse jovem servo do Senhor, candidato a seminarista, Senhor Deus, chamado por Ti para pregar a Tua palavra. Abençoa ele, Adílio, Senhor Deus, esse jovem abençoado, a sua mãe Mônica e o diácono Marcos, Senhor Deus, Teu servo. Em nome de Jesus, a todos meus amados irmãos que estão presentes agora em nosso culto, derrama da Tua graça, escuta nossas orações, em nome de Jesus. Também eu peço oração também, Senhor Deus,
a Ti, buscamos a Ti, pela minha esposa, pelas minhas filhas, nós que estamos engajados nesse trabalho missionário, aqui na congregação presbiteriana do Morro das Pernas. Nos ajuda, nos dá graça e força para que nós possamos dar continuidade ao trabalho e plantarmos essa igreja, para a honra e glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, estamos aqui nesse momento de oração. Eu peço que vocês abram suas Bíblias nessa leitura devocional, ainda não é o texto da pregação. Abra suas Bíblias no Salmo 133. Salmo de número 133, ele trata da excelência da união fraternal, né? Da união fraternal. Então, Salmo 133, só são 3 versos nesse salmo aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Esse salmo, ele compõe um dos salmos de romagem, salmos em que o povo de Israel ele estava indo para Jerusalém, estava em romagem, indo adorar a Deus no templo de Jerusalém. Eles cantavam esse salmo no meio do caminho. Então diz assim a palavra do Senhor, Salmo 133, 3 versos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ficamos aí com esse louvor, aliás, com esse louvor, que o salmo é um louvor, não é? E essa leitura bíblica para a nossa meditação nesta noite. O texto da pregação ainda vamos ler nesta noite. Não sei se as meninas têm algum corinho rápido. Pronto, as meninas vão cantar mais um corinho rápido, mais um louvor, não é? Mais um louvor, e depois disso nós vamos fazer a leitura, tá bom? A leitura bíblica e a exposição da palavra de Deus. No final da exposição, nós fazemos as últimas orações. Eu já peço que meus amados irmãos, aqueles que não escreveram, escrevam seus pedidos de oração, tá bom? Aqueles que ainda não escreveram seus pedidos de oração, se tiver outros pedidos, né? Aí você escreve aí, tá bom? Então as meninas vão cantar mais outro louvor de adoração ao Senhor. Super
respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, nesse momento eu vos peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, dos versos 43 até 48. Quero dar boa noite aí também a Gláucia Pereira, ela entrou agora, né? Deus abençoe, Gláucia. Desde já, vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor. Será a parte da mensagem nesta noite. Mateus, abra suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 a 48. Vamos fazer uma exposição com base nesses versos aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe cada um dos meus amados irmãos. Então, vamos nesse momento ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, 43 a 48, assim diz a palavra de Cristo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele, Deus, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Oremos nesse momento. Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, em nome e por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, nesse momento nós pedimos a Tua bênção sobre a pregação da palavra, Senhor, a exposição da Tua palavra. Me ajuda, Deus, para que eu possa ser fiel ao texto, para que eu possa pregar a Tua palavra de maneira fiel ao texto. E que Teu Espírito Santo guie a mensagem e aplique essas verdades do Evangelho ao coração de todos nós, ao coração dos meus amados irmãos, às suas vidas. E que essa mensagem possa trazer transformação, edificação, crescimento, correção, com base no Teu amor e no Teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que esse evangelho ele foi escrito por Mateus. Mateus, ele era cobrador de imposto
ele era um publicano e ele foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, né? Ele foi um dos 12 discípulos chamado por Jesus. Mateus ele escreveu esse evangelho para os judeus. O objetivo de Mateus era evangelizar o povo judeu. E Mateus ele escreveu essa narrativa aqui, que leva o seu nome, ele é o autor. Provavelmente, lógico, Jesus ele pregava em aramaico, Jesus traduziu, aliás, Mateus traduziu esse seu evangelho, que leva seu nome, escrito por ele traduziu para o grego, né, para o grego koiné, que era o grego da época falado, era o grego comum da época de Jerusalém. E Mateus ele retrata vários ensinamentos de Jesus, ele narra várias obras de Jesus, desde o seu nascimento, suas obras, seus ensinos, seus milagres, até que culmina na sua ida, né, ao céu, quando ele dá as últimas instruções lá no final do capítulo 28. O texto que nós lemos nesta noite, ele está inserido no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e ele vai até o capítulo 7, dos versos 1 até o verso 29, aí é todo o Sermão do Monte. É o sermão onde Jesus estava no Monte das Oliveiras. Aqui mesmo, para comprovar que Jesus estava no Monte das Oliveiras e que esse aqui é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então Jesus, a partir daí, ele veio trazendo vários ensinamentos dentro do contexto aqui do Sermão do Monte. E ele fez a aplicação da lei na sua época. Ele veio corrigir várias interpretações erradas e vários acréscimos que os fariseus e escribas da época de Jesus, da época dele, fez. E Jesus, Mateus, quando ele retrata aqui a partir do versículo 21 do capítulo 5, Jesus está falando acerca do homicídio, não é? Acerca do 6º mandamento. Ele aqui está corrigindo alguns ensinamentos errados e alguns acréscimos que os escribas fizeram. Do versículo 27 até o versículo 32, ele está tratando aqui acerca do adultério, acerca do 7º mandamento. E dos versículos 33 ao versículo 37, Mateus ele está tratando acerca do juramento, né? Do juramento, provavelmente 9º mandamento. E ele chega aqui ele trata aqui também da vingança, né? Que vai dos versículos 38 até o versículo 42. Jesus aqui trata acerca da vingança. Quando nós chegamos dos versículos 43 até o versículo 48, Jesus aqui está tratando acerca do amor ao próximo. E esse texto que nós vamos discorrer nesta noite, a começar do versículo 42 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 42, diz o seguinte: ouvistes que foi dito, ouviste que foi dito, né? Essa palavra ouviste que foi dito, Jesus ele está se referindo aos escribas e fariseus da época, que eles fizeram acréscimos, né? Acréscimos da lei. A lei de Moisés está inserido lá no Pentateuco, né? E os escribas e fariseus, os fariseus da época, eles conheciam a lei, embora na época de Jesus, eles fizeram vários acréscimos à lei. Existia a lei, e ele fez vários acréscimos. E aqui Jesus, no versículo 42, Jesus está fazendo uma correção de Levítico capítulo 19, versículo 18. Vejam que Jesus começa dizendo o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, essa palavra, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo,
era um pensamento corriqueiro da época de Jesus, em que os escribas fizeram um acréscimo ou uma distorção acerca de Levítico, capítulo 19, verso 18. Por exemplo, se você abrir aí em Levítico, capítulo 19, verso 18, veja o que é que diz. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o que era que estava acontecendo aqui? Na época de Jesus, os judeus, eles se sentiam muito exclusivistas, não é? Então, ele criou essas duas leis, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Isso não é mandamento do Senhor, não. Jesus, nós vamos aprender aqui que Jesus está combatendo esse falso ensino aqui. Veja, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então era isso que estava acontecendo. Então era um ensinamento, uma heresia, né, ou um ensinamento distorcido da verdade da lei de Moisés. Então lá no Antigo Testamento, Levítico 19, 18, amarás o teu próximo, amarás os filhos de Israel, mas também o teu próximo como a si mesmo. Deus, ele não nos manda nós odiar o nosso inimigo. E nós vamos aprender aqui no texto. O versículo 43, veja o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo, veja, os antigos, eles diziam isso. Os antigos diziam, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, os antigos. Veja o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo. Não é mais os antigos, não. É eu, ele está dizendo. Eu, porém, vos digo. 2 pontos. Amai os vossos inimigos. Veja que diferença. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Era isso que Jesus estava fazendo. Jesus, meus amados irmãos, os seus ensinamentos, né, o ensinamento de Jesus ele estava indo nadando contra a corrente judaica. Ele estava, de uma certa forma, corrigindo aquilo que os fariseus, escribas estavam ensinando naquela época. Isso aqui é um combate a um ensino errado, pois na época de Jesus existiam algumas barreiras de separação que dividiam judeus de alguns povos. Por exemplo, na época de Jesus, os judeus, eles não se davam bem com os publicanos. E nós vamos ver isso aqui ao passar do texto que nós vamos ler. E também os judeus, eles consideravam também, além dos publicanos como pecadores, eles consideravam os gentios como imundos, né? Como imundos. Por que imundos? Porque, por exemplo, existe uma dieta judaica, né? E dentro da dieta judaica existe uma dieta que tem a ver com a purificação. Eles tinham, e ainda tem até hoje, um ritual de purificação. Então eles comiam e comem comidas selecionadas, né? E os gentios não. Os gentios, eles comem carne que os judeus não comem, né? Então eles sempre teve uma barreira de separação entre judeus e gentios, entre judeus e publicanos, e também judeus e samaritanos. Jesus, quando ele veio, ele quebrou essas barreiras étnicas, sociais, socioeconômicas e nacionais. Jesus, ele veio quebrar isso aí. Ele veio quebrar essas barreiras, esse muro que separava judeus de gentios, judeus de samaritanos, judeus de publicanos. Jesus, ele quebrar isso aí. Ele veio ensinar o evangelho. Ele veio trazer um ensinamento, ele veio aplicar de fato a lei de Deus na sua época. Ele veio interpretar corretamente a lei e aplicar dentro do seu contexto, que foi na época que Jesus viveu. Então Jesus, ele ensina totalmente o contrário daquilo que os fariseus da época estavam ensinando. Pois os fariseus diziam, olha, amarás o teu próximo e odiarás o teu
inimigo. Por isso que eles tinham um ódio profundo contra os publicanos, contra os gentios. Então, eles tinham ódio a Roma, por exemplo, eles estavam na época sendo subjugados por Roma. Roma era o império mundial da época. Então, os judeus ele tinha essa mentalidade de que só eles eram os melhores, a raça de Abraão, a raça pura, só eles eram os exclusivos, eram os melhores, não é? Então, Jesus veio corrigir esse pensamento. Então, Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. O versículo 45, veja o que é que Cristo está nos ensinando aqui, e ensinou na época aos discípulos e aquela multidão que estava no Sermão do Monte. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Veja. Orai pelo que vos persegue e amem os seus inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Veja só, o que é que Deus faz aqui? Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e vir chuva sobre os injustos. Por que Jesus ele estava falando isso na época? Veja, ele estava ensinando que nós devemos orar, que nós devemos amar os vossos inimigos e orar pelo que vos persegue. Jesus, na sua vida, ele fez isso. Ele amou até aqueles que estavam o matando na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus também recebeu um sacerdote, né? Os sacerdotes, eles eram contra Jesus na época. Jesus recebeu com muito amor o sacerdote Nicodemos. Ele era líder dos sacerdotes, ele era líder lá dos sacerdotes, era um homem muito respeitado naquele momento, no corpo judeu lá, na religião judaica. Então Jesus aqui, ele está pedindo para nós amar os nossos inimigos e orar por eles. Amar o nosso inimigo e orar por eles, interceder por eles, para que eles não sejam destruídos. Então Jesus aqui está ensinando o amor ao próximo, pois os ensinamentos judaicos, os ensinamentos dos escribas e fariseus, eles eram, na sua essência, algo distorcido da verdade de Deus. Jesus aqui, sendo a boca de Deus e o próprio Deus entre os judeus, entre o seu povo, estava ensinando algo profundamente importante na sua época. Ele diz o seguinte: olha, o Deus, ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. Jesus aqui está ensinando o seguinte: olha, para que vocês sejam como o Pai, ou para que vocês sejam filhos de Deus Pai, vocês precisam olhar o exemplo do Pai. Qual é o exemplo do Pai aqui, que Jesus está dando no texto? Está dizendo o seguinte: Deus, ele não faz acepção de pessoas aqui nesse contexto. A graça comum de Deus faz atender tanto a bons como maus, tanto justos como injustos. A mesma chuva que cai sobre ímpios, cai sobre crentes. O mesmo sol que nasce sobre justos, nasce sobre injustos. Ou seja, como diz aqui no texto, né? Pois o vosso Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus, sobre homens maus. Ou seja, o sol, ele vem sobre bandidos, sobre homens maus que praticam maldade contra o seu próximo. O mesmo sol que vem sobre eles, vem sobre os bons, vem sobre os cristãos, vem sobre aqueles que respeitam o seu próximo. Então, chuva e sol vem sobre bons e maus, justos e injustos. Deus, por ser o Deus criador, ele atende tanto a bons como maus, como justos e injustos.
homens maus, eles se alimentam, nós nos alimentamos. Os homens maus, eles respiram o mesmo oxigênio que nós respiramos. Os homens maus fazem uso da água que nós fazemos. Eles comem, eles bebem, eles se vestem, eles sendo maus, perversos, idólatras, aborrecedor de Deus, mas Deus como Criador, o amor criador de Deus atende a maus e bons. Deus nesse contexto aqui, Jesus apresentando Deus nesse contexto aqui, o Pai, ele está dizendo que Deus, ele atende uns e outros. Aqui é o amor de Criador, irmãos. Nós convivemos no mesmo mundo que gente bons e maus estão. Você é vizinho de homens bons e homens maus. Você mora numa rua que tem homens maus e homens bons. Você mora em uma cidade onde tem gente bons e maus, gente justos e injustos. Todos nós, bons e maus, justos e injustos, partilhamos da criação de Deus e das dádivas de Deus. Aí ele diz aqui o seguinte no versículo 46: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos, ou não fazem os publicanos também o mesmo? Veja aqui, se você ama aquele que ama você, que recompensa vocês vão ter, meus discípulos? Já está dizendo isso. Não tem recompensa. Sabe por quê? Não há diferença entre os publicanos. E quem eram os publicanos aqui? Aí eu vou trazer um ensinamento aqui para aqueles talvez que não saibam quem eram os publicanos na Bíblia. Os publicanos eram cobradores de impostos ou de taxas alfandegárias, né, em favor dos romanos. Essa classe trabalhadora, ou seja, os publicanos, eles aparecem em várias passagens na Bíblia, né, do Novo Testamento. E é importante saber quem eram os publicanos para melhor compreensão dos textos onde eles são mencionados, né? Por exemplo, aqui menciona os publicanos, né? Então, o significado do nome publicano, a palavra publicano no Novo Testamento traduz o grego e significa basicamente cobrador de taxas ou impostos ou arrendatários, né? Na verdade, desde antes, né, desde o ano 200 a.C., existia em Roma os publicani romanos, né, que devem ser diferenciados dos publicanos que aparecem no Novo Testamento. Essa classe de homens, os publicanos, geralmente eles viviam na capital do império e era responsável por arrecadar leilões promovidos pelo governo romano ou os direitos de arrecadação das rendas públicas das províncias e regiões mediante o pagamento de uma quantia, né, que repassasse para o tesouro público. Ou seja, um publicano romano se comprometia a entrar para o tesouro público, e isto é um publicum, que vem de publicano, por isso que eles receberam a palavra publicano, né? Os publicanos, por exemplo, eles podiam vender parte dos direitos de arrecadação que recebiam em determinada província ou empregar vários agentes de coleta subordinados a eles a fim de encarregarem das cobranças. Ok? E esses publicanos geralmente estavam relacionados à ordem romana e era uma das classes aristocráticas de Roma. Esses homens, na verdade, esses publicanos, eles eram contratados e eles realizavam cobrança de impostos altíssimos aos judeus, né? Nas próprias províncias ali da Judéia, naquelas regiões ali. Então eles cobravam taxas e impostos
que seriam cobrados, né? Então, se algum judeu, se algum publicano, se algum judeu passasse com alguma carruagem, com algum produto e ultrapassasse uma daquelas regiões, se tivesse um cobrador de imposto, eles cobrariam taxas altíssimas. E esses publicanos, relatados por Jesus, eles eram odiados pelos judeus, pelos escribas e fariseus. Então, só para os irmãos terem uma ideia, eles faziam isso, né? Por exemplo, o que é que os publicanos, além disso, eles faziam? Eles cobravam tarifas rodoviárias, pedágio de pontes, portos, e todo esse dinheiro que vinha dos judeus, eles eram recolhidos pelos publicanos que venciam ao leilão público ou ia para os cofres de Roma. Então eles eram funcionários de Roma. Por isso que Jesus ele disse o seguinte: e se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos? Por que Jesus falou os publicanos? Porque eram justamente os inimigos dos judeus. Ali ele diz: amai o vosso próximo e odiai o seu inimigo. Jesus citou de propósito os publicanos. O versículo 47 diz o seguinte: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem também os gentios o mesmo? Então Jesus aqui, nessa conversa aqui, nesse ensino aqui, ele está usando duas classes de pessoas que eram odiadas pelos judeus, pelos escribas, pelos fariseus. Ele cita os publicanos, cobrador de impostos, eram os judeus que se tornavam funcionários de Roma, empregados de Roma, para arrecadar taxas e impostos que vinham dos judeus, que vinha para Roma. Roma estava subjugando o povo judeu na época. E aqui Jesus ele cita gentios. Quem eram os gentios na Bíblia? Quem eram os gentios na Bíblia? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus, não é? Um judeu, por exemplo, ele não devia casar com um gentio, né? Então os gentios era qualquer outra nação que não tinha o sangue de Abraão, ou que não vinha da linhagem dos israelitas, né? Do povo judeu. Então era todos os povos, né? Os edomitas, os egípcios, pessoas de outras regiões que não eram judeus, eram todos aqueles que não eram judeus. Então, os judeus ele tinham uma prática de se casar entre eles, né? Então, não era permitido dentro da lei um judeu não se casar com um gentio. Por quê? Porque os gentios eles não adoravam ao Deus da aliança, né? E nem obedeciam à lei de Moisés. Um gentio, por exemplo, ele podia se converter ao judaísmo. E quando ele se converteu ao judaísmo, ele tinha que passar por um momento de circuncisão, passar pelo rito judaico para se tornar um judeu. Aí sim, ele era um prosélito, né? Ele vinha de outra nação, ele se tornava um judeu por causa da circuncisão e da prática judaica. Ele passava a ser um prosélito, ele passava a ser um judeu. Então, a Bíblia ela tem vários exemplos de gentios tementes a Deus, como, por exemplo, Ruth. Ruth, ela era uma gentílica, não fazia parte do povo de Israel, entretanto ela fez parte do povo, ela entrou no povo de Deus, e ela era a nora de Noemi, não é? Uma gentílica, ela era de Edom, não é isso? E ela se tornou uma judia, né? Ela entrou para adorar e servir ao Deus de Israel. Cornélio também era um gentio que também ele se converteu a Cristo. E até mesmo o evangelista Lucas, o médico Lucas, que escreveu o evangelho, ele era também um gentio que ele entrou também para o cristianismo, né? Então, os judeus aqui, eles odiavam os gentios por causa de que eles não adoravam o mesmo Deus, e eles também não se casavam entre si, com algumas exceções, não é verdade? Então, por isso que Jesus usou o exemplo de publicanos,
que os judeus não gostavam, odiavam, e Jesus usou o exemplo dos gentios para dar um exemplo do amor ao próximo. Então, ele termina a explicação aqui no versículo 48. O que é que ele diz aqui? Portanto, ou seja, essa palavra portanto tem ligação com o ensinamento anterior que ele estava falando. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que perfeição é essa aqui? Essa perfeição do versículo 48 não é perfeição moral, não é perfeccionismo. Jesus aqui, ele não estava ensinando o perfeccionismo, não é isso. Ele estava ensinando dentro do contexto do amor. Assim como Deus, ele vinha com seu sol e com a sua chuva para atender bons e maus, justos e injustos, assim nós temos que agir com o nosso próximo, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos odeiam. Isso vai contra a nossa natureza humana, mas é isso que Jesus está dizendo aqui, ele está nos ensinando isso. Veja, quando ele diz o seguinte: para que vos torneis filho do vosso Pai, vocês precisam amar os inimigos e orar pelo que vos perseguem. É justamente o contrário dos fariseus, que eles estavam: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E Jesus está ensinando o Evangelho de maneira correta. Jesus está aplicando o Evangelho, a lei de Deus, de maneira correta dentro do seu contexto. Então, para que nós sejamos perfeitos, como é o vosso Pai Celeste, nós temos que, em vez de nós pedir a destruição de nossos inimigos, nós devemos orar pelo que nos perseguem. Nós devemos amar os vossos inimigos. Amar aqui não é dar tudo que eles pedem, não vamos dizer assim, entre aspas, ser besta, não é isso, não é nada disso que o mundo pensa, não. O amar aqui é não desejar a destruição dos seus inimigos. O orar por eles é pedir para que Deus converta os seus corações. Não é você agir como o mundo age. O mundo, ele é um mundo vingativo, o mundo não tem amor. Por exemplo, uma vizinha, quando não gosta da outra, ela sempre diz: eu queria que ela morresse, eu queria que ela se acabasse. E quando muitas vezes, eu já vi casos de que uma vizinha, ela não se dava bem com a outra, quando uma delas morreu, a outra soltou fogos em comemoração da morte da sua vizinha. E outros casos que nós já sabemos, que nós conhecemos, de pessoas que comemorou a morte do seu próximo. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia nos ensina a soltar fogos quando alguém que nos persegue morre. Não é isso. A Bíblia ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, no sentido de não querer a sua destruição, querer o bem deles. A Bíblia ensina a nós orar por aquele que nos persegue e não pedir a destruição deles. Por quê? Porque a justiça pertence a Deus. Se Deus quiser destruí-lo, é Deus que vai destruir. Se Deus quiser converter, é Deus que vai converter. Se Deus quiser transformar a vida dele, é Deus que vai transformar. Também, se Deus não quiser transformar a vida dele, não se transformará. Ele morrerá nos seus pecados. Mas cabe nós a agir como diz Paulo lá em Romanos: se o teu inimigo te pedir comida, dá. Se ele tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Porque você fazendo isso, você está amontoando brasa sobre a sua cabeça. Então é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho não nos ensina a odiar o nosso próximo. O Evangelho nos ensina a nós odiar o pecado. É isso que nós devemos odiar. Nós devemos odiar o pecado. Nós devemos odiar tudo aquilo que a lei de Deus manda odiar. Pecado. O pecado, nós temos que odiar o pecado. Aquilo que quebra o mandamento de Deus. Isso sim nós devemos odiar. Mas nós temos o dever de orar por aquele que nos persegue. Temos o dever de amar o nosso inimigo e pedir a Deus que tenha misericórdia dele. Que Deus tenha misericórdia dele. Por isso ele termina dizendo:
sede vós perfeitos. Essa palavra perfeito seja maduro, seja completo, ame, ore por eles, ajude-os. Se o seu inimigo chega na sua porta pedindo comida, dê. Você fazendo isso, você vai se tornar parecido com o Pai Celeste. Você se tornará parecido com Jesus. Você ajudando o seu próximo, aquele que te persegue, aquele que te odeia, você fazendo o bem para ele, você está demonstrando que você é filho de Deus na prática. É isso que o mundo quer ver. É isso que o mundo quer ver. O mundo quer ver isso. Eu vou encerrar com uma história aqui. Eu vou encerrar isso com uma história aqui. Diz uma certa história, um puritano inglês do século, se não me engano, do século 17, puritano, diz ele que ele estava numa floresta. De repente chegou alguém que não gostava dele e começou a perseguir com uma arma. Começou a atirar e perseguir. Começou a correr atrás dele com uma arma. De repente ele começou a correr e o homem atrás dele. Sabe o que aconteceu? Esse homem que estava correndo atrás dele para tirar a vida dele, caiu no penhasco, caiu no buraco. E o buraco que ele estava caindo ali, se ele caísse, ele nunca mais ia sair de lá. Sabe o que foi que esse cristão fez? Esse cristão, ele foi lá no buraco, estendeu a mão, depois a mão não alcançava, ele pegou uma corda, levantou aquele homem, ele tirou aquele homem do buraco. Sabe o que aconteceu? Aquele homem pegou ele e matou ele. Mas ele fez o bem. Ele fez o bem. Ele apenas amou o seu próximo. Ele não quis ver a destruição do seu próximo. Ele fez uma atitude que glorificou ao nome de Deus. Deus, ele faz isso. Nós devemos ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Perfeito em que aspecto? Ame o seu inimigo. Ore por ele. Se ele pedir comida, dê. Se ele pedir água, dê. Se ele pedir roupa, dê. Ajude. Cabe a Deus a justiça. Cabe a Deus toda a vingança. Cabe a Deus agir no momento que ele quiser. Aquele que nos persegue vai pagar um preço diante de Deus, mas não é nós que temos que pagar, não é nós que devemos agir com próprias mãos, é deixar que Deus haja. Nós temos apenas que agir como cristão, é amar o nosso inimigo e orar pelo que vos persegue. Que Deus vos abençoe, que Deus aplique essa verdade em nossos corações, que o Senhor seja glorificado em nossa vida, com a nossa prática, com a nossa atitude diante de nosso próximo, que o Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesse momento eu quero dar boa noite à irmã Mônica, eu acho que deve ser a irmã Mônica, ou é o diácono Marcos que está conosco aqui presente, né? Além do Adílio também, Deus abençoe. Também quero dar boa noite também a Glaucio, né? Que Deus abençoe, Glaucio, boa noite para você. Boa noite também a Gláucia também. Boa noite a Gláucia também. Gláucia, ela também estava conosco. Também eu quero dar boa noite a Charles, meu primo. Charles também entrou também. E também a irmã Rosângela Rumão, né? A nossa irmã Rosângela Rumão, da nossa congregação, ela também está presente. Meus amados irmãos, tem algum pedido de oração para nós orarmos agora? Tem algum pedido de oração? Eu não sei se algum irmão tem pedido de oração. Se você tiver, peço que você escreva no chat. Caso não tenha, nós vamos fazer uma oração apresentando a nação brasileira, nosso Brasil, o presidente da República, os seus ministros, e para que Deus nos livre de todo mal, nos livre desse vírus, tá bom? Então, vamos, nesse momento, querer que os irmãos têm seus pedidos de oração. Não sei se tem algum inscrito que vai escrever algum pedido. Se não, nós vamos, nesse momento, orar, fazendo a oração final. Vamos orar ao Senhor. Nesse momento, ó Deus, na Tua presença, Pai, nós estamos.
Ó Pai, muito obrigado por esta noite Tu nos dá a oportunidade de ouvir a Tua voz, a oportunidade de estar na Tua presença, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que esteve conosco até agora, nesse culto, nessa reunião de oração e doutrina. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça sobre nós, a Tua bênção, o Teu perdão. Perdoa nossos pecados por pensamentos, palavras e ações. Nos purifica no nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, nesse momento eu apresento a nossa nação brasileira. Essa nação, Senhor, que Tu estás governando sobre o nosso Brasil. Eu te apresento os pastores, homens de Deus que Tu levantaste para pregar a Tua palavra nesse Brasil. Os pastores que pregam a Tua palavra fiel, expõem a Tua palavra fiel. Te apresento, Senhor Deus, também os missionários da Junta de Missões, cada um dos seus campos, plantando igreja, pregando o Evangelho, discipulando, fazendo seus trabalhos. Abençoa suas esposas, famílias e filhos, dando a eles força, graça, a toda a diretoria da Junta de Missões Nacionais, ó Pai. Também te apresento a Igreja do Calvário, nossa igreja parceira, todo o conselho dessa igreja, todos que fazem parte dessa igreja, Senhor, a nossa congregação Presbiteriana Morro da Esperança, todos nós, todos os membros congregados, visitantes, Pai, nossos projetos, trabalhos. Ó Deus, também pedimos a Tua bênção sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, sua esposa e filhos, filha. Ó Deus, abençoa os ministros que Ele colocou para trabalharem com Ele. Dá sabedoria a esse homem, aos seus ministros, para que eles possam governar bem o Brasil. Estende Tuas mãos, Pai. Deus, pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, a bênção do livramento desse vírus, para que nós não sejamos acometidos desse vírus, Pai. Nos livra, Pai. Pois sempre, todos os dias, nós estamos expostos à rua, ao vento, e muitas vezes há várias pessoas em vários estabelecimentos que nós entramos. Nos livra e nos cuida de nós. Dá a cada um de nós, ó Pai, nesta noite, o restante de noite abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, boa noite a todos vocês. Boa noite a Glaucio, né? Vamos sim orar, Glaucio, continuar orando por você e por toda a sua família, pela nação brasileira, Glaucio. A irmã Rosângela Romão, que Deus abençoe, abençoe ao seu esposo, às suas filhas e netos e netas. Também a irmã Mônica Domingues, né? Que Deus abençoe a irmã Mônica Domingues, tá bom? Ao seu esposo, Diácono Marcos, né? Adílio também, Adílio Domingues, a família Domingues que estão aí em Utinga, Bahia, né? Que Deus abençoe essa família maravilhosa, que um dia nós vamos conhecê-los pessoalmente, com a graça de Deus, né? Não é verdade? Comer aquele acarajé gostoso e experimentar essa comida maravilhosa de Utinga, né? Conhecer esse lindo lugar. Deus abençoe a irmã Mônica, também a Charles Cabral, meu primo, que tá aí em Recife, Pernambuco, a Gláucia Pereira, Gláucia, que Deus te abençoe a Gláucia, a irmã Maria de Jesus, Pedro também, Deus abençoe, membro da nossa igreja, a irmã Saúde, o seu esposo Morribamar, Paula e o seu genro, também a nossa irmã Rosângela Silva, de lá de Recife, esposa do Gláucio, a irmã Elisama Souza, né? A irmã Elisama Souza, ela mora em Fortaleza, Ceará, que Deus abençoe a irmã Elisama Souza, está sempre conosco. A irmã Flávia, esposa do presbítero Edinaldo, Deus abençoe o presbítero Edinaldo, que está se recuperando em casa. A irmã Flávia e os seus 2 filhos, Guilherme e Giovana, né? Que Deus abençoe. Enfim, meus amados irmãos, a todos nós, que Deus abençoe. Deus guarde e fortaleça a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Boa noite a todos vocês em nome de Jesus. Amém.